Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Samuel e vocês estão no canal Matemática com Samuca. Eu estou bem e espero que esteja tudo belezinha aí com vocês também. Antes de iniciar o vídeo, dê aquele like maroto para nos dar aquela força e ative o sininho das notificações para você receber todas as novidades do nosso canal. Então vamos lá, gente? Bora pro vídeo? Então, pessoal, hoje nós vamos resolver a questão 33 do vestibular da Unicamp 2020. E é um problema de combinatória. Você tem aqui, ó, 5 pessoas que devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia. Então, você tem aqui, ó, pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D e pessoa E. Você tem, por exemplo, a Aninha, o Bruninho, a Carlinha, o Damião e o Heraldo. Beleza, gente? E aí ele diz o seguinte, ó, sendo que duas delas se recusam a ficar lado a lado. Ah, então tem duas pessoas aqui que se brigaram uma com a outra. Vamos considerar, por exemplo, que foi o A com B. Tanto faz aqui, tá, gente? São aleatórios. Então, a Aninha brigou com o Bruninho. Aí diz o seguinte, ó. O número de posições distintas para 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a... Então, gente, você tem que contar quantas possibilidades nós temos de colocar essas 5 pessoas em fila, de modo que o A e B não esteja, nesse caso, o A e B, né, não estejam juntas. As duas pessoas não estejam juntas. Beleza, pessoal? Uma forma de fazer isso é nós contarmos todas as possibilidades deles ficarem em fila, o A, B, o C, o D e o E, e depois nós contarmos as possibilidades em que A e B estão juntos. E aí a nossa resposta é a diferença, é o total menos o que eu não quero. Tudo bem, gente? Então, ó, primeira coisa de tudo, nós vamos contar tudo. Nossa, primeira coisa de tudo, nós vamos contar, tudo. São todas as possibilidades. Então, gente, não sei como você vai fazer aqui. Eu gosto de utilizar o princípio fundamental da contagem, principalmente no começo. Depois você fala, ah, isso é o P5, permutação de 5, beleza, e tudo bem. Então eu coloquei aqui 5 linhas para representar as posições. Então pensa assim, ó, você tem 5 pessoas, você vai encaixar uma pessoa aqui, nessa posição. Quantas pessoas você pode encaixar? 5 pessoas, certo, gente? Por quê? Porque você pode encaixar a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D ou a pessoa E. Então são 5 possibilidades. Aí vamos supor que veio para cá a Carlinha. A Carlinha está aqui, ó. Então vezes... Agora, quantas possibilidades você tem para colocar mais uma outra pessoa aqui, sendo que a Carlinha já está aqui? A Carlinha já não está mais, então você tem 4 possibilidades, exatamente. Então veio o Heraldo para cá. Quantas possibilidades nós temos de colocar as outras pessoas aqui? São 3, pois agora só tem o D, o A e o B. Então você tem aqui, por exemplo, a Aninha. Por último, você tem 2 possibilidades, pois é o Damião ou o Bruninho. E por último, resta, nesse caso, o nosso Bruninho. Então, gente, esse total N aqui, você pode colocar N, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 20, isso dá igual a quanto? Isso é igual a 120. Então, isso é o total de possibilidades, tá, gente? Então, a gente já sabe que o D não é. Porque aqui está contando todas as possibilidades, tanto o A e o B separado, que é um caso que nós queremos, como o A e o B juntos. Então, nós vamos para o que eu não quero. Ah, eu não quero. Então, vamos lá, ó, não quero. Quais são os casos que você não quer? É quando o A e o B estão juntos. Você pode considerar que o A e o B seja uma única pessoa, tá, gente? Então, é uma pessoa só. Então, você tem AB, agora você tem o C, agora você tem o D e agora você tem o E. E aí você tem, então, 4 pessoas para alocar em 4 casas, pois você está considerando que o A e B estejam juntos. Então, você tem aqui, gente, ó, 4 tracinhos, beleza. Pode fazer rapidão. E aí, pessoal, o que, que você tem? Você tem quantas possibilidades de colocar uma pessoa aqui? Ó? Pensando que isso aqui é 1, 2, 3, 4, então você tem 4 possibilidades.
Aqui pode entrar o AB, como pode entrar o C, o D e o E. Vamos supor que veio a Carlinha para cá. Agora, quantas possibilidades você pode colocar os que restam? A Carlinha já foi. Ah, são 3 possibilidades. Vamos supor que veio AB para cá. Tudo bem? Veio AB para cá. Então, 3 possibilidades. Vezes quem? Vezes 2, certo? Que pode ser o Damião, por exemplo. E por último, vezes 1, que seria, nesse caso, o Heraldo. Então, nós temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 possibilidades em que o A e o B estejam juntos. Só que o A está na esquerda e o B está na direita. Você concorda que eu poderia trocar? Eu, ao invés de escrever AB, eu poderia pensar que é BA? Exatamente, gente. Então, nós sempre permutamos também esses dois elementos. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, é a quantidade de possibilidades que o A e B estejam juntos, onde o A está na esquerda, o B na direita. Então, nós temos também a mesma quantidade de possibilidades onde está o B na esquerda, ou seja, com BA. Então, gente, basta a gente colocar um 2 aqui, ó. Esse 2 seria a permutação desses dois elementos. Se tivéssemos 3 elementos, seria então 3 fatorial, que é o 3 vezes 2 vezes 1. Beleza, pessoal? Então, você tem 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24, e 24 vezes 2, 48. Então, são 48 possibilidades que você não quer. Então, a nossa diferença, quanto que dá 120 menos 48? Isso é igual a 72. Tudo bem, pessoal? Tudo, menos o que eu não quero, 72. E a nossa letra B, nesse caso, o B de Bruninho. Tranquilo, pessoal? É claro que para mim, isso é uma observação minha, eu gosto de resolver tudo com o princípio fundamental da contagem e, eventualmente, utilizando uma forma de combinação de N tomados PAP. Arranjo e permutação, isso nada mais é do que o princípio fundamental da contagem. Tudo bem, pessoal? Eu acho que muitos alunos ficam decorando, e a ordem importa, não importa, não. Tenta entender o princípio fundamental da contagem. Depois você pensa no que significa uma combinação de N tomados PAP. E aí acabou, gente. Você consegue resolver 95% dos problemas aí de combinatória. Então, é muito comum com a experiência você dizer que aqui é P5, que é o 5 fatorial, e aqui seriam 4 fatorial vezes 2 fatorial. Tudo bem, gente? Quando nós consideramos 1, 2, 3, 4 pessoas em fila, 4 fatorial. Só que nós vamos permutar esses dois, então, vezes o 2 fatorial. De fato, foi o que nós fizemos aqui. Então, daria sim para fazer isso em um vídeo de 1 minuto. Mas a ideia é que vocês aprendam. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau!